Que os irmãos abrissem o livro de Jonas. Nós vamos continuar a exposição desse pequeno livro. Nós vamos hoje compartilhar o capítulo 3 de Jonas. Vamos fazer a leitura desse texto. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Glórias ao Senhor. Irmãos, nós, só relembrarmos rapidamente, esse livro de Jonas, um livro curto, o Senhor dá uma missão difícil para Jonas, que era pregar, levar uma mensagem de juízo, a princípio, à cidade de Nínive. Jonas era um profeta conhecido em Israel, ele já tinha, no livro de Reis, nós temos ele trazendo uma profecia a Israel, e essa profecia se cumprindo. Então ele era alguém conhecido ali entre o povo de Israel, mas como o povo judeu, ele era um tanto que nacionalista, exclusivista, ele tinha muito rancor contra as nações gentias, especialmente dos assírios, porque eles eram cruéis, eles já tinham destruído bastante coisa em Israel. Então, humanamente falando, Jonas não tinha muitos motivos para ter grandes amores contra os ninivitas, pelo contrário. E nós vemos no capítulo 4 que Jonas, lá no coração, ele sabia que se ele pregasse ali em Nínive e aquele povo se arrependesse, Deus ia ter misericórdia deles. Eu tenho certeza, assim, que se eles se arrependerem, o Senhor vai ter misericórdia deles. E ele não queria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas. Ele queria que o Senhor fizesse como em Sodoma e Gomorra, tacasse fogo, acabasse com tudo aquilo lá. Pelo menos era um problema a menos que eles teriam ali em Israel. O Senhor chama Jonas, e Jonas, a princípio, não obedece. Ele vai para Tarsis, ele foge do Senhor pelo mar, mas Deus não respeitou a liberdade de Jonas. Deus foi atrás de Jonas. O Senhor manda uma grande tempestade, e no final, o próprio Jonas diz: tudo isso é por minha causa, pode me jogar no mar, eu sou o culpado mesmo, eu estou desobedecendo ao meu Deus. E os marinheiros, depois de fazerem de tudo, chegou à conclusão que tinha que jogar Jonas no mar, e jogam. E a princípio, a história de Jonas terminaria aí. Totalmente justa, um homem rebelde, que recebeu a palavra do Senhor, virou as costas, e ele morre no mar. Mas não terminou assim.
A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, quando Jonas cai naquele mar, imagine como estava aquele mar. Os marinheiros ficaram assustados, muito assustados, diz o texto. Então era uma tempestade muito fora do que eles já tinham em toda a experiência deles. Imagine um homenzinho cair no mar desse jeito, qual que era a chance dele sobreviver ali? Zero. Mas o Senhor providencia um grande peixe, engole Jonas e preserva Jonas por 3 dias naquele peixe. E Jonas é salvo por aquele peixe. Lá naquele peixe, naquela situação onde ele não tinha para onde correr, o Senhor sempre faz os seus arranjos para nos levar ao arrependimento. E aquele peixe foi o arranjo do Senhor para prover arrependimento a Jonas. Foi a graça do Senhor que tirou Jonas da morte. E ali, Jonas ora, capítulo 2, ele coloca diante do Senhor seu coração, ele lembra do Senhor, lembra da casa do Senhor, lembra de quão próximo ele estava ali da morte, o Senhor o livrou. E termina o capítulo 2 com Jonas sendo vomitado pelo peixe em terra. E vem o capítulo 3 que nós vamos ler. O Senhor, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Antes de nós comentarmos esses 10 versículos do capítulo 3, queria fazer 2 observações. Jonas, alguns comentaristas citam essa dificuldade, mais uma dificuldade do livro de Jonas, para muitos levarem a sério esse texto bíblico, mas nós vemos como que a palavra do Senhor é perfeita, né? Alguns irmãos vão falar assim, poxa vida, Jonas era um hebreu, ele falava hebraico, e ele foi a Nínive, os assírios falavam aramaico. O que ele pregou lá? Esse texto está errado, vamos jogar o livro de Jonas fora, porque como que um homem foi lá pregar? Bom, irmãos, Jonas podia falar uma segunda língua, Jonas pode ter levado um intérprete, não diz isso daqui na escritura, esses detalhes, mas o Senhor podia ter feito todas essas coisas. Só para citar um outro texto bíblico, tem um texto em Isaías 36, uma situação onde o rei dos assírios, o Senaqueribe, ele manda generais lá com o rei Ezequias, eles estão ali meio que em pé de guerra, conversando de algumas coisas, e os oficiais assírios, falavam aramaico, foram lá conversar com os generais do Ezequias, eles começaram a falar em aramaico, porque era a língua em hebraico, que era a língua dos judeus. E os oficiais do rei de Israel falaram, não, pode falar na sua língua que a gente entende aramaico também. E é melhor, porque aí o povo, a grande maioria, não vai entender, a conversa fica só entre nós. Então essas línguas, o hebraico e o aramaico, elas são semelhantes, e não era assim algo tão extraordinário alguém em Israel dominar uma segunda língua. Então, nós não sabemos, mas o que a palavra do Senhor diz é que Jonas foi e pregou essa cidade, e eles ali entenderam a mensagem que foi anunciada. E nós vamos, para esse primeiro versículo que nós temos aqui, nós vemos a palavra do Senhor veio por uma segunda vez a Jonas. Aqui, irmãos, nós parássemos só nesse versículo, a gente já podia gastar um bom tempo pensando nisso. Quem é esse Jonas? Qual que é o currículo desse irmão? Um homem que ouviu a palavra do Senhor e virou as costas. Um homem que se achava mais sábio do que Deus. Um homem cruel, que não queria ter misericórdia de ninguém, ele administrava quem era digno de misericórdia ou não. Um homem que falhou, um homem que se rebelou contra a vontade de Deus. E ele virou as costas. E qual que é a consequência natural
de alguém que desobedece à palavra de Deus, que vira as costas para Deus? Juízo. Deus é justo. Jonas merecia morrer no mar. Ouviu a palavra, não obedeceu. Juízo. É assim. Deus é justo. Mas Deus teve misericórdia de Jonas. Deus providenciou uma situação que levou Jonas ao arrependimento. E Jonas se arrepende. E o Senhor deu uma segunda chance para Jonas. A graça do Senhor, por meio de um peixe, chegou até Jonas. E mudou o coração de Jonas a princípio com relação a isso. A palavra do Senhor diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Misericórdia não é direito de ninguém. Misericórdia é um direito de Deus de ter misericórdia de quem Ele quiser. Ninguém pode levantar, eu tenho direito de ter misericórdia. É um contrassenso nessa palavra. Alguém que é pecador, alguém que é rebelde, o justo é ser punido. Direito de ter misericórdia não existe. Mas Deus por ser Deus, tem misericórdia de quem Ele quiser. Está em Romanos 9. E Deus teve misericórdia de Jonas. Deus veio uma segunda vez e falou a mesma mensagem para Jonas. Mas nem sempre Deus tem misericórdia. Nem sempre Deus deu uma segunda chance. Isso está na soberania de Deus. Quantas vezes Moisés errou no deserto? Ele não entrou. Era para ele falar com a rocha. Ele bateu. Falou, Moisés, vou deixar só você ver. Você não vai entrar. Lendo a Escritura, você vê o Senhor tendo um plano de redenção aos anjos. Eles se rebelaram uma vez. Está selado. Não receberam misericórdia. Ele é o justo juiz. Santo, perfeito. Deus não precisa de conselheiro. Ele não precisa da nossa opinião sobre essas coisas. Ele é sempre justo. Mas Jonas, ele deu uma segunda chance. Abraão, o Senhor deu chance. Ele mentiu, o Senhor colocou ele no mesmo lugar. Continuou. Davi pecou, se arrependeu. O Senhor deu uma segunda chance a ele. Jacó, várias vezes. O Senhor foi restaurando. Jacó foi afunilando a vida dele com Deus. Na velhice, ele se alinha. Nós comentamos a aula passada de João Marcos. Furão, foi de ajudante. Na primeira cidade que parou, viu um pouco de dificuldade, ele pegou o barco e sumiu. Eu não vou andar com esses irmãos pregando, não. Mas no final, João Marcos está lá de pé. Paulo falou, pode trazer que ele vai ser muito útil. Mas outros, a princípio, o Senhor administrou a sua misericórdia de uma outra forma. Israel. Quantas vezes o Senhor teve misericórdia de Israel no deserto? Se rebelaram, tal. E vai mais um pouquinho. Se rebela de novo, mais um pouquinho. E vai. Chegou um dia, acabou. Quem tem de 20 anos para baixo, vai entrar. Quem não tem, vai morrer no deserto. Então, o fato de Deus estender a sua misericórdia é algo que deve encher o nosso coração de muita alegria. Misericórdia do Senhor. E quem de nós, irmãos, não precisa da misericórdia do Senhor todos os dias? Né? Quantas vezes nós recomeçamos, né? Às vezes naquele pecado que nós caímos. E o Senhor estabelece nossas vidas de novo. Quantas vezes antes de nós nos convertermos, algum irmão, alguma pessoa foi lá e anunciou o evangelho, a gente virou a costa. Deu mais alguns meses, apareceu às vezes aquele mesmo irmão falando de novo. E às vezes mandou outro, e mandou outro. Até que um dia, aquilo tocou o coração. Mas já pensou se o Senhor tivesse parado no primeiro? Mas o Senhor teve misericórdia, misericórdia, misericórdia.
Senhor é longânimo. Mas não é por isso que nós vivemos a nossa vida de qualquer jeito, achando que amanhã o Senhor vai ter misericórdia de novo. Não, é um presente de Deus. A misericórdia do Senhor é um presente de Deus. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Jonas é como se fosse o filho pródigo do Velho Testamento. Foi longe, o Senhor trouxe ele de volta. Vamos lá, Jonas, vamos começar de novo. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O dia da salvação é hoje. Não sabemos se vai ter amanhã. Nem se o Senhor estenderá a sua misericórdia no seu chamamento, nem se você vai estar vivo, nem se eu vou estar vivo. O dia da salvação é hoje. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. E é maravilhoso isso, irmãos. É maravilhoso pensar na misericórdia do Senhor. Mas nunca devemos esquecer que é o Senhor que administra a sua misericórdia. Muitas vezes, irmãos, não sei se você já reparou na Escritura, tem um texto em Ezequiel, você não precisa abrir, tá? Ezequiel 3. Diz assim: o Senhor vem para o profeta Ezequiel, traz uma palavra para ele. Assim: dize-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar, de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu, os tais, te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e duro de coração. Que interessante. O Senhor chama o profeta Ezequiel. Fala: Ezequiel, é o seguinte, você vai para Israel, vai levar a minha profecia, mas ninguém vai te ouvir. Ninguém vai dar crédito. E eu não estou mandando você para um povo estranho, um povo que fala uma outra língua. Não estou mandando você para os gentios. Porque se eu mandasse você para lá, certeza que eles iam se converter. Se os gentios aí, esses povos de língua estranha, de fala difícil, ouvisse a palavra que eu estou pedindo para você mandar, eles iam crer. Mas eu não vou mandar você para lá. Eu vou mandar você para um lugar, para Israel, onde ninguém vai crer. Olha que coisa, não entra na nossa cabeça isso. Se Deus sabe que se Ele mandar o profeta para aquelas outras nações, eles vão crer, e se mandar para Israel, eles não vão crer, para onde Deus manda o profeta? Deus falou que Ele ia mandar para onde eles não iam crer. E não ia mandar para os gentios, porque se fosse lá, eles iam crer. Ele sabia que haveria correspondência, mas Deus não quis demonstrar a sua misericórdia com relação àquele povo naquela época. Mateus 11, o Senhor conta uma outra história, 11:20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito eles já teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor com Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaú, elevarás porventura até os céus, descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram,
teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que contigo. O Senhor está falando, eu vim aqui até vocês, povo de Israel. Veja quantos milagres eu estou fazendo. E vocês não creem em mim. Se eu fizesse esses milagres que eu estou fazendo aqui nessa cidade, em Tiro e Sidom, eles teriam crido em mim. Teriam sido salvos. Mas eu não fui lá. Se o Senhor tivesse feito os milagres lá em Sodoma, imagine se os anjos que chegaram lá para tirar Ló, eles fossem na praça, ou o Senhor mandasse um profeta lá, falou, olha, o Senhor está irado com vocês. Vocês não se arrependerem, vai tacar fogo. E como sinal que essa palavra é verdadeira, tragam aí todos os doentes. E esse profeta curasse alguns lá. É isso que o Senhor está falando. Sodoma estaria de pé até hoje. O Senhor Jesus talvez tivesse dado uma passeada em Sodoma, estaria lá de pé. Mas o Senhor não fez nenhum sinal. Ele tirou Ló de lá e tacou fogo. Ele é justo. Justíssimo. A misericórdia do Senhor não é direito de nenhum de nós. É graça, é graça, é graça. Quando o Senhor dá uma segunda chance, quando o Senhor tem misericórdia todos os dias de nós, é graça. E Ele faz. Ele administra a sua misericórdia como Ele quer. É Ele que nos traz o arrependimento. Qual era a chance de Jonas se arrepender, irmãos? Ele estava no mar. Falou, pode me jogar, eu vou morrer. Eu não vou mudar de ideia. Não vou. Pode me jogar no mar, mas lá para aquela cidade eu não vou. O Senhor mandou um peixe. 3 dias dentro do peixe. Ele estava de joelho olhando. Senhor, eu vou. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Interessante, né? Que Jonas recebeu a mesma mensagem. A mesma mensagem. E o Senhor usa o mesmo profeta. O Senhor está determinado que essa palavra ia chegar em Nínive por Jonas. Esse era o vaso escolhido para que a vontade do Senhor prevalecesse. Jó, no final do livro de Jó, depois de Jó ter passado ali pelo aquele tratamento do Senhor, ele, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos é frustrado. Não vou, Deus. Passou um tempo, está lá Jonas entrando na cidade. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Era Jonas, era aquela palavra, e assim foi. E o Jonas que chegou em Nínive já era bem diferente de quando ele recebeu aquela primeira chamada. Talvez diferente não só no coração, irmãos. Alguns irmãos vão falar que como ele passou uns 3 dias no peixe, ali naquele suco gástrico, sei lá como é que ele ficou ali, em quais condições, diz que provavelmente ele chegou bem brancão lá, com a pele bem lisa, parecendo quase um vulto. Chegou o hebreu lá com a palavra do Senhor. Chegou bem diferente mesmo. Meio derretido. E qual foi a palavra que chegou lá? A mesma palavra. E aqui nós podemos também meditar um pouco sobre isso, irmãos. A mensagem é de Deus. Por causa disso que ela não muda. O pregador, o que anuncia o evangelho, ele não tem o direito de inventar a sua palavra. O
pregador ele não é dono da mensagem, ele é o servo da mensagem. Ele é alguém que leva a mensagem de outro. Quem anuncia a palavra do Senhor não pode falar o que ele pensa, nem o que as pessoas estão querendo ouvir. Mas é a palavra de Deus. E é por isso que é difícil. Podemos olhar para os nossos dias, ouvirmos a palavra do Senhor. Porque normalmente a carne, o homem, não gosta. A palavra do Senhor ofende, a palavra do Senhor fere, a palavra do Senhor nos constrange, a palavra do Senhor é como uma espada que separa o que é da alma, o que é do espírito, ela é penetrante. O homem gosta de massagem, gosta de falar, ó Jorge, você é especial, você é maravilhoso, você tem tanto potencial, é só você destravar esse potencial, faça aquilo, faça 7 passos para você ser feliz. O homem gosta de se engrandecer, e o que anuncia gosta de se colocar mais ainda. Mas esse não é o modelo bíblico. Veja como chegou o vaso, moído, talvez brancão, quebrantado, saiu do vômito do peixe. Mas a palavra era a mesma. Outro dia eu li um livro do irmão, ele falava assim que a palavra do Senhor era como se fossem sementes, condimentos. O pregador é só o moedor. O que dá o cheiro, o tempero, o sabor, a vida, o que salga é a palavra. O que anuncia, ele só moe aquilo, para que aquilo seja visto, seja anunciado. Mas é a palavra do Senhor. E outro detalhe que nós vemos pelo texto é que o pregador não administra o resultado da sua pregação. O currículo do profeta Jonas, dos profetas, irmãos, é o piorzinho. Compare Jonas com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Samuel. Jonas está na Bíblia entre os profetas menores. Por quê? Não é, quando os irmãos separaram isso, não é porque um era super especial e o outro menorzinho, era porque a mensagem do profeta era maior. O livro de Isaías é maior, Jeremias é maior. E esses profetas menores têm textos, palavras menores que o Senhor deu, por causa de estar organizado assim na Escritura. Mas se você ler a história de Jonas, você vai ver que a palavra profética de Jonas tem 5 letras. 5 palavras. Em 40 dias, Nínive será subvertida. No original é 5 palavrinhas. Então, dos menores, Jonas deveria ser o último dos últimos. Aquele que o Senhor deu uma palavra, ele não foi, o Senhor teve que buscar ele. Veja Isaías, Jeremias, foram várias vezes, passaram por situações, foram para poços, foram mortos, mas levaram a palavra. Jonas não. Jonas falou, não vou. Sabe quantas pessoas se converteram com a palavra de Isaías? Ninguém. Sabe quantas pessoas se converteram com Jeremias? 50 anos pregando. Jonas pregou 1 dia. A cidade demorava 3, era grande a cidade. Para andar de a pé, era 3 dias de a pé. Ele pregou 1 e já parou. Falou, tá bom. Jeremias, 50 anos. Ninguém se converteu. Deus falou, você vai pregar, Jeremias? E ninguém vai escutar você. O Jonas foi lá. Aquela pregação meia, moído, acabado. Ô, Senhor, mas... Tanto é que no 4 o Senhor teve que conversar com ele de novo, porque ele já ficou bicudão de novo. Mas sabe qual foi o maior avivamento que se tem notícia na Escritura? Não é no país de Gales, não é na rua Azusa, não. É em Nínive.
Uma cidade inteira se converteu, todos. A Bíblia fala que tinham, no final aqui, fala que tinham 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas a maioria dos irmãos que comentam esse texto vão falar que estão falando só de crianças. Então, provavelmente tinha umas 500, 600 mil pessoas numa cidade. Mais ou menos uma cidade como Piracicaba. Toda Piracicaba se converteu num mês. Com esse pregador aí. E com nossos irmãos, profetas, Jeremias, Isaías. Zero. É o Senhor que administra os resultados da pregação. Isso não significa, irmãos, que aquele que prega o Evangelho, aquele que anuncia, você quando vai anunciar o Evangelho, eu quando vou anunciar o Evangelho para as pessoas, nossa vida não deve ser uma vida piedosa diante do Senhor, correta diante do Senhor. Mas é bom a gente lembrar que a gente não administra os resultados. O Senhor falou, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quantos vão crer? É obra do Senhor. O Espírito é como um vento, sabe de onde vem, onde vai. Ele administra isso. O nosso dever é pregar. Nosso dever é anunciar. Mas não fica bicudo se nenhum se converter. Não ache que você... nesse dia que eu preguei para aquela pessoa, estava em pecado. Nossa, estava no trânsito, indo visitar o irmão, fiquei nervoso, dei uma buzinada, gritei, e aí quando eu fui pregar não deu certo. Não é... É o Espírito Santo. É as boas novas do Evangelho que convencem o homem. Se não me engano, é Lutero que disse, né? O Evangelho é como um leão. Solta ele. O leão sabe o que tem que fazer. Nosso trabalho é só soltar o leão. Anuncia o Evangelho, prega o Evangelho. Fica tranquilo. Ele é um leão. Ele sabe. Ele sabe. E o Senhor administra isso conforme a sua vontade. Verso 3. Então levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, a cidade era muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Jonas foi. Parece aquela história que o Senhor contou daquela parábola dos 2 filhos, né? Um disse que ia e não foi. Um disse que não ia, mas depois foi. E esse fez a vontade do Senhor. Então, Jonas foi. Chegou nessa cidade. Era uma cidade rica, já comentamos um pouco sobre isso, né, irmãos? Era uma cidade esplendorosa, mais ou menos uns 600 mil habitantes. Ela era grande, que se você pegar uma pessoa na velocidade de caminhada assim, por 3 dias, dá mais ou menos uns 100, 120 quilômetros de diâmetro. É grande, uma cidade grande. Tinham palácios luxuosos. Nessa cidade tinha as pesquisas arqueológicas falam de 1.500 torres elevadas, algo bonito, né? Essa cidade, a Escritura vai falar que ela foi fundada pelo bisneto de Noé, o Nimrod, está em Gênesis 10:8. Então, um neto de Noé que começou essa cidade, ela cresceu e passou por mão de muita gente. Essa cidade tinha muralhas muito grandes. Imagine uma cidade desse tamanho com muralhas. Era tão largo que em cima da muralha você passava com carruagens de cavalo. Os soldados ficavam ali. Imagine a parede, a grossura disso aí. Mas essa era a parte gloriosa da cidade. Quem morava lá dentro, a palavra do Senhor descreve como bem diferente. Diz que era grande a malícia dessa cidade. Era grande a corrupção moral dessa cidade. Versículo 8 aí que nós lemos, né? A violência. Eram truculentos, eram sanguinários. Comentei com os irmãos no primeiro capítulo. O exército desses assírios eram conhecidos por serem muito cruéis.
Eles iam invadir a cidade, os primeiros homens que eles pegavam, eles espetavam a pessoa. Espetavam pelo ânus. Colocava vários espetos com homens na entrada da cidade para mostrar a crueldade, para que a cidade logo se arrependesse. Eles escapelaram, não sei se é essa palavra que fala, eles colocavam as pessoas presas e iam arrancando a pele das pessoas. Imagina. Eles não simplesmente venciam seus inimigos, eles torturavam, eles matavam. Porque quando se ficava sabendo do que eles fizeram numa cidade, outra cidade já se entregava de medo. Eles eram cruéis, eles eram atrozes. E Jonas chegou aí na cidade para entregar a palavra do Senhor. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Interessante, né? Já comentei. Jonas prega só um dia. Precisava de 3 para percorrer a cidade, ele só foi um, já parou. Mas é impressionante que ele pregando essa palavra simples de juízo, por um dia, não chegou nem a percorrer a cidade toda, de algum jeito, milagrosamente, de boca em boca, a notícia percorreu a cidade inteira. E todos ficaram sabendo dessa palavra. Por que isso está acontecendo? A misericórdia do Senhor está trazendo arrependimento para a cidade. E o Senhor vai dar o seu jeito. Para Jonas ele mandou um peixe. Para Nínive o Senhor está mandando uma palavra. Está dando os seus meios para trazer o pregador. Como trazer um pregador para Nínive? Uma cidade cruel. Alguém? Imagina uma cidade cruel que mata cidades inimigas. De repente chega um hebreu para falar contra. Deus vai destruir vocês em 40 dias. Qual era a chance desse pregador, dessa palavra, de alguém dar crédito a uma palavra dessa? 0. E a mensagem dele tinha essas 5 palavras: em 40 dias, Nínive será subvertida. Essa palavra subvertida é a mesma que nós temos no texto, quando fala de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra seria destruída, seria subvertida. Então, seria completamente eliminada, ou virada de cabeça para baixo. Isso que significa subvertida no original. Então, Jonas, quando pregava isso, a expectativa dele é que acontecesse o mesmo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E a mensagem percorreu de boca em boca, em um dia, a cidade toda. E o Senhor fez essa mensagem percorrer pelo povo. E ela chegou até o rei. Bom, se um povo é corrupto, normalmente os seus líderes representam bem essa corrupção. Se um povo é violento, os seus líderes representam bem essa violência. Você imagina, se o exército dos assírios ali eram dessa violência, truculência, como seria o rei? O rei, aquele que estava ali. Um desses é o pior. E chegou essa palavra lá. Versículo 5 fala que os ninivitas creram em Deus. Depois no verso 6 vai falar que essa notícia chegou ao rei e ele também creu. Essa cidade foi avisada do juízo de Deus. E eles creram. Pensa aí. Esses homens cruéis. Imagina um soldado desse que foi em várias cidades espetar as pessoas, arrancar a pele. Estava lá. Ele ouve a palavra de Deus e crê.
alguns desses ninivitas estão entre os eleitos na eternidade. Entre aqueles que o Senhor escolheu. O rei creu. Creram em Deus. Quem tem a ousadia de falar não é justo? E se a gente olhar para nós, eu acho que nenhum de nós saiu espetando ninguém por aí. Nem arrancando a pele de ninguém, que saiba. Mas Paulo vai falar, se nós tropeçarmos em um dos mandamentos, tropeçamos em todos. Muitas vezes nós não temos noção, irmãos, do quão horrível é o nosso pecado diante de Deus. Nós costumamos olhar e falar, não, eu aqui em Santa Bárbara, o que eu fiz no trânsito, umas coisinhas, mas esses ninivitas, fogo eterno, cai do céu. O Senhor estendeu a misericórdia para essa geração. E é interessante, irmãos, se você for ver o livro de Num, um pouquinho para frente, o Senhor vai lá e elimina a cidade inteira, não sobrou nada. 120 anos depois, o Senhor acabou com Nínive, com tudo que estava lá. Era aquela geração. Era aqueles que ouviram aquela palavra, receberam a misericórdia. Se você for lendo o texto, você vai ver que uns 20, 30 anos, o Nínive, os assírios já estão começando a fazer guerra com Israel. O coração já está mudando. Mas aquela geração ouviu. Às vezes numa família grande, irmãos, um se converte. Não é assim? Às vezes numa casa com 2, 3 filhos, o mesmo pai, a mesma mãe pregando o evangelho, um se converte, um não se converte. É o Senhor que administra a sua misericórdia. E o Senhor quis ter misericórdia dessa geração. E eles creram, proclamaram jejum. Veja aí o que o rei faz. Os 5, o povo, né? Proclamou jejum, vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor, do mais rico ao mais pobre. O rei ouviu aquilo, diz que ele levantou-se do trono, tirou as suas vestes. Pensa num negócio desse, um rei da nação mais poderosa do mundo na época, o maior exército. Houve uma palavra, uma mensagem de 5 palavras de um hebreu, um estrangeiro, que chegou na cidade ontem. Ele tira a roupa, coloca pano de saco, esses panos grossos, rústicos. Vai para o pó, senta no pó, na cinza, como sinal de humilhação. Nessa região eles tinham esse costume. Eles estavam tristes, de luto, alguma coisa muito pesarosa, eles iam para a cinza. E está lá o rei da maior nação, humilhado. E ele não para ali. Estava na mão dele avisar a cidade. E ele avisa todo mundo, fala, olha, vocês têm 4 coisas que vocês vão fazer. Versículo 7. Vocês vão fazer jejum de água e de comida, vocês e os seus animais. Ninguém vai levar boi, ovelha no pasto, nada. Todos os bichos de jejum. De água, de comida. Depois vocês vão vestir pano de saco, versículo 8. E vocês vão colocar pano de saco até nos animais. Nem sei como é que eles fizeram isso. Mas até os animais foram vestidos de pano de saco de humilhação. Porque também era costume nessa região, quando o dono, o proprietário, ele, sei lá, ia para as cinzas, passava uma situação difícil, ele e todas as suas posses participavam disso. Era uma forma de expressar a tristeza. E eles fizeram isso com seus animais também. Depois no versículo 8, e clamaram,
e clamarão fortemente a Deus. Vocês podem começar a orar. Ore, 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 mas forte. Não é aquela oraçãozinha devagar. Não, forte, grite, clame. Clame fortemente a Deus. E tinha o quarto. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E se convertam. E mude a maneira de viver do que vocês fazem. Toda essa vida imoral e violenta, vocês cessem. E o rei vai falar no versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Veja que interessante, irmãos, isso é uma marca. Nós vemos nas Escrituras em vários lugares de alguém alcançado pela misericórdia de Deus. Alguém sendo alcançado, levado por Deus ao arrependimento. Ele é humilde e quebrantado. Ele não ora a Deus, ele não trata a Deus com arrogância. Aquele rapaz publicano, lembra de Mateus? Como que ele orava? Batia no peito. Não. Diz que ele não levantava nem os olhos ao céu. De longe. Gritava: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. O que o fariseu falava? Ah, Senhor, ainda bem que eu não sou como ele. Pecador. A obra do Senhor nos coloca sempre em arrependimento, sempre em humilhação. O rei disse: olha, vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão fazer jejum, vocês vão vestir pano de saco, vocês vão clamar a Deus, vocês vão se converter dos seus maus caminhos. Mas mesmo assim, Deus não é obrigado a fazer nada. Mas quem sabe, Ele mude o seu trato conosco. Quem sabe? Quando evangelizamos alguém, quando anunciamos o evangelho, isso também precisa ficar explícito. Anunciar o evangelho não é falar para a pessoa: dê uma chance para Deus. Dê uma chance para Deus mudar a sua vida. É levar esse homem a ir no pó e na cinza e clamar para que Deus dê uma chance para ele. E essa conversão verdadeira, irmãos, ela traz essas marcas aqui que nós vemos. Tristeza, repulsa, se despiu da glória o rei. As pessoas pararam de comer, de beber, foram para o pó. Mas a maior marca que alguém creu no Senhor é a quarta marca. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Sempre que alguém crê no Senhor, de fato, ele vê a feiura do seu coração. Ele chora, ele percebe isso. Mas não para aí. O Espírito Santo vai trazer o quê? Uma mudança de mente, uma mudança nas obras. Se não houver esse verdadeiro arrependimento, irmãos, é só de boca, é só exterior. Então, isso também vale para quando nós anunciamos o Evangelho. O pecador precisa ouvir sobre a sua feiura. Gostamos de falar: Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Você será feliz, saltitante.
O evangelho precisa começar a ser anunciado por existe um Deus irado. A sua vida, a sua maneira de viver ofende a Deus. Você é um pecador. Se não começar aí, irmãos, não tem evangelho. Qual é a boa notícia para alguém que não se vê doente? Você vai no médico, ele fala, ó, não sei o que você tem, mas toma esse remédio aí. Primeira coisa, ele vai fazer um exame para mostrar para você que você está doente. Você vai morrer. E agora tem uma boa notícia, existe um remédio. Não há como anunciar o evangelho vendendo remédio. O evangelho é inteiro. Jonas chegou com essa palavra. O Senhor vai destruir a cidade inteira em 40 dias. E mexeu. Por obra do Senhor, aquela mensagem penetrou e levou o povo ao arrependimento. O salmista vai falar, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse coração quebrantado, contrito. O arrogante, o que está saudável aos seus olhos, o Senhor diz que vai derrubar ele. E Nínive se converteu. O Senhor Jesus deu testemunho dessa geração. Nós já lemos esse texto, né? Diz que os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração de judeus e vão condenar vocês. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram, eles creram e mudaram. Versículo 10. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Veja aqui a marca da conversão. Eles se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Você pode ler esse texto e falar, rapaz, agora Deus se arrependeu. E nós vamos ter que explicar isso aqui um pouco melhor. Primeiro, nós vemos aqui no começo do versículo, viu Deus o que fizeram. Nas Escrituras, nós temos em vários lugares, Deus, por misericórdia, Ele, na sua palavra, muitas vezes Ele vai usar uma linguagem humana para explicar quem Ele é. Porque Deus, Ele é totalmente diferente de nós. Ele é Deus. Nós somos homens. É outra essência. Então, Deus, na sua misericórdia, nós temos expressões na Escritura que vão explicar Deus, para que a gente entenda, mas não é a realidade. Mas é a melhor maneira da gente entender. Por exemplo, viu Deus o que fizeram? Deus não é onisciente? Ele lá na eternidade não sabia que Nínive ia se converter? Como que de repente Deus viu? Opa! Mas é a maneira de explicar. Né? O braço do Senhor fez tal coisa. Mas Deus tem braço? Não tem, Deus é espírito. Mas é a maneira da gente entender. Então nós temos várias expressões na Escritura que vão falar de quem Deus é, numa linguagem que a gente entenda. E aqui vai falar que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer. E ele acabou não fazendo. Se nós pegarmos outros textos da Escritura, vamos falar que Deus é imutável. Deus é eterno. Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Poxa, mas acabou de falar que se arrependeu. Então essa palavra arrependimento não é um arrependimento como o nosso arrependimento. Porque a palavra do Senhor também diz que Deus não se arrepende, Deus não mente. Outro texto, também a glória de Israel, que é Deus, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Porque eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que vocês não são consumidos. Deus não peca, Deus é santo.
Nós pecamos e nos arrependemos. Deus não pode pecar. Deus não é tolo para tomar uma atitude e falar, nossa, eu podia ter feito de outro jeito. Ele é o todo sábio. Deus conhece o futuro. Na verdade, Ele que decretou todo o futuro. Então, nada pega Deus de surpresa. Vixe, olha, não é que se arrependeu? E agora o que eu faço, hein? Não, Deus conhece todas as coisas. E se arrependeu desse texto? Deus está mudando a sua maneira de tratar essa cidade. Eles receberam a palavra. Que palavra Nínive recebeu antes de Jonas? Que ele estava em pecado. Paulo vai explicar em Romanos 1. Todos são indesculpáveis. Olham para a criação, as coisas criadas, e não dão glórias a Deus. Não glorificam o Senhor, mas adoram ídolos. Vivem para si. Essa era Nínive. Ouviu essa pregação geral, não creu. Qual que era a consequência de alguém que ouve a palavra e não obedece? Juízo. Jonas chega lá com um anúncio de juízo. Qual que era o justo de acontecer? Fogo, sei lá o que o Senhor ia fazer, ia subverter aquela cidade. Porque dado a maneira como eles estavam vivendo, a maneira adequada diante da santidade de Deus era julgar aquela cidade. Mas o Senhor provê, por graça, arrependimento. O Senhor vem com misericórdia. E aquela cidade mudou. Dada que aquela cidade mudou, a maneira de Deus tratar, ela é diferente. Quando há arrependimento, Deus abençoa. Quando há rebelião, há juízo. O Deus é o mesmo. O que mudou foi aquela cidade. Por uma ação direta do Senhor. O Senhor não trouxe aquilo que havia dito. Então esse arrependimento é diferente do nosso. Só uma maneira diferente de Deus tratar, porque aquela situação foi alterada. Veja como, mais uma vez, o capítulo 3, ele é quase uma cópia do capítulo 1. Nós temos um Jonas que ouve a palavra, dá as costas para Deus, não obedece, merecia juízo. O Senhor providencia um peixe, leva ele ao arrependimento, ministra misericórdia e ele é restaurado. Nínive ouviu pelos céus, pela criação, que havia um Deus e eles adoravam ídolos, eles eram cruéis. O Senhor veio e falou, olha, o juízo vai chegar, que vocês não obedeceram, vocês não me adoraram como Deus. O Senhor providencia um meio, um hebreu que morava a 800 quilômetros, que foi salvo por um peixe. Traz a palavra. Prega com má vontade um dia. Nem a cidade inteira. Todos creem. E eles são salvos pela misericórdia de Deus. Como é grande as misericórdias do Senhor. Isso mostra, irmãos, como nós precisamos disso. Como é impossível algum homem se converter, alguém conhecer a Deus, se não for algo extraordinário. Passa pela sua cabeça um homem 3 dias num peixe, se não for Deus. Passa pela sua cabeça a cidade mais violenta, terrível, se converter por um hebreu de uma pregação de um dia, com 5 palavras. Mas foi assim que Deus fez. Para que isso, irmãos? Para que a glória seja dele. A glória seja dele. Totalmente dele. Ninguém vai chegar diante do Senhor e falar assim, olha, eu dei uma colaborada, senão não ia dar certo. 0.
Ninguém nunca chamou um peixe para ser salvo no mar. Não houve uma outra Nínive na face da terra que se converteu. Não houve. É um milagre. Então, quando nós ouvimos uma palavra como a de agora há pouco, que o Senhor foi favorável a nós. Vivíamos longe, estrangeiros, longe das alianças, e o Senhor nos aproximou. É motivo de júbilo. Não é pequeno, irmão. Não é pequeno a misericórdia do Senhor. A salvação é do Senhor. Não foi isso que terminou a oração de Jonas no capítulo 2? Ele achava que de algum jeito ele administrava isso. Não. A salvação pertence ao Senhor. A misericórdia o Senhor tem de quem Ele quer. E quando Ele tem, Ele vai buscar o drogado, Ele vai buscar a prostituta, Ele vai buscar o ladrão, Ele vai buscar o filho de crente que se acha que é certinho, Ele vai buscar todos. O milagre para salvar uma prostituta é o mesmo milagre para salvar o filho de um pai e uma mãe cristã. É um milagre. É um morto que tem que viver. Não acho que é fácil. Não, aqui eu estou pregando o evangelho para meus filhos e vai ser fácil. Porque é um morto que tem que viver. É a chance, é a probabilidade de um peixe pegar um homem no mar e ficar com ele 3 dias e ele ficar vivo. É a chance de uma cidade de 600 mil habitantes violenta ouvir a pregação com má vontade de um hebreu. 0. Mas a misericórdia do Senhor é poderosa para fazer isso. É poderosa. Mas, se a misericórdia do Senhor não alcançar todos os seus filhos, é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor. É dele. Quantos e quantos irmãos? Nas Escrituras. Homens, servos do Senhor. E seus filhos não foram alcançados. Samuel serviu ao Senhor fielmente. Na sua velhice, o povo juntou e falou: Samuel, muito bom o seu ministério, mas os seus filhos nós não queremos. Davi, homem segundo o coração de Deus. Quem foram seus filhos? Um deles tirou o pai do trono por um tempo. É misericórdia, irmãos. Pregue para o seu filho. Anuncie o evangelho para o seu filho. Mas lembre, é misericórdia. No final, quando seu filho se converter por graça de Deus, você tem que falar assim: é pura misericórdia. Eu preguei, mas é pura misericórdia. Não está na minha mão. Não está na minha mão. Eu prego. Eu anuncio. Eu dou testemunho na minha casa. Mas é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor. É o que a Bíblia vai chamar de nossa responsabilidade como filho de Deus. Nós vemos aqui nesse próprio texto de Jonas. Nós vemos que Deus, no capítulo 1, preparou um peixe. Não é assim? Que termina o último versículo do capítulo 1. Deus preparou um peixe. Mas se você vai no capítulo 2, que descreve quando Jonas está caindo nas profundezas, ele ora a Deus, ele fala assim: eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração e me salvou. Deus tinha preparado um peixe, mas Jonas orou e clamou. Pregue para o seu filho, anuncie o evangelho. Mas é Deus que faz a obra, Deus que é misericordioso. Nosso coração, se lembre disso, irmãos. A glória é só a Deus. Não é assim? Nossos irmãos pregavam
Só Cristo. Só a Deus toda a glória. Nós somos servos. Devemos nos comportar, viver a nossa vida como servos. O Senhor é Ele. É Ele que é o Deus justo e misericordioso. Amém, irmãos.